Olá, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Geraldo Ávila, sou pastor dirigente da Igreja Brasil para Cristo em Terra Preta, município de Mairiporã. Sou pastor da Igreja Brasil para Cristo. Há 11 anos nós estamos exercendo o ministério pastoral. A nossa formação, nós somos formados pelo Instituto Bíblico Brasil para Cristo, o curso pleno em teologia. E sou casado, pai de 3 filhas, casado com Karina Ávila, pai de Gabriele, Emanuele e Sofia, casado há 22 anos. E nós vamos aqui falar sobre um tema extremamente importante. Vamos falar sobre valores, que é o tema do nosso Apacentai de 2023. Então eu convido você para a gente fazer uma imersão na Palavra de Deus, para a gente rever conceitos e valores importantes para a nossa vida. Então eu te convido a participar junto conosco dessa série. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. Nós cristãos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. O apóstolo João, em sua primeira epístola, deixa claro que um verdadeiro cristão é conhecido por 3 provas. A prova doutrinária, a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então nós precisamos crer em Cristo, crer na palavra de Deus. A prova moral, né? Essa é a segunda prova que nos identifica como cristão. A prova moral, a obediência aos mandamentos de Jesus. E a prova social, amar o próximo como evidência de nosso amor por Deus. Então nós estaremos falando sobre esses valores importantes para a nossa vida, e nós como cristãos, nós devemos ser sal e luz nesse mundo caótico, nesse mundo que se perdeu, que perdeu os valores, né? Um mundo que está imerso no relativismo, e a palavra de Deus mais do que nunca tem sido combatida, e alguns até teólogos e pastores dizem que ela é arcaica, ultrapassada, mas nós cremos nas Escrituras como inspirada pelo Espírito Santo. E como o próprio Jesus disse, que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então participe conosco desse tema extremamente importante, para que nós tenhamos uma família abençoada, uma igreja abençoada e uma sociedade abençoada. Nós precisamos olhar para as Escrituras, nos aprofundar as Escrituras e permitir ser guiados por elas, para que possamos ser protegidos, né? A palavra de Deus é uma cerca, não para podar a gente, mas para mostrar para a gente que nós temos alguns limites que nós não podemos ultrapassar para a nossa própria proteção e alegria. Te convido então a participar semanalmente desse programa Conectados com a Palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço.
Olá, você que nos acompanha aí no programa Conectados com a Palavra, muito bom ter você conosco. Estamos falando sobre como viver os valores do reino de Deus e hoje nós vamos falar sobre o 9º episódio dessa série, a série Como Viver os Valores do Reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante com relação à vivência no reino de Deus, né? Na prática, como nós vamos viver os valores do reino de Deus. E nós vamos falar sobre o serviço cristão. Nós somos chamados para servir a Deus, né? Nós somos chamados para ser servos de Deus e nós devemos servir ao Senhor, porque servir ao Senhor é que vai trazer sentido para a nossa vida, vai trazer para nós significado para a nossa vida. Muitos crentes são apenas consumidores espirituais. A teologia da prosperidade formou um exército de crentes excêntricos. Deus é apenas um meio para a satisfação do seu ego. Por isso não servem. E quando servem, objetivam receber algo em troca. Então, esse conceito, né, de que eu vou para a igreja, para um culto, para apenas receber, né? Isso é para quem nunca teve um contato com o Evangelho, nunca alguém ouviu falar de Jesus. Mas nós que somos cristãos, tementes a Deus, nós que conhecemos o Evangelho, nós precisamos entender que nós somos chamados para servir. Então, até o culto, né? Quando nós vamos no culto, nós não vamos para assistir um culto, mas nós vamos para prestar um serviço, né? Prestar culto a Deus, né? Então, até o fato de nós irmos ao templo, nós não estamos ali somente para ser ouvinte, para receber alguma coisa, mas nós vamos ali como crentes, né, para poder oferecer a Deus um culto, né? Entregar a Deus um culto, né? Então, nós não somos consumidores. Nós não podemos estar ali somente para a satisfação do nosso ego ou para poder receber alguma coisa em troca, né? Então, a barganha espiritual, né? Toma lá da cá, nós não podemos cair nesse erro, né? Nós devemos entender que Deus cuida de nós, que nós somos ovelhas do Senhor, e que nós temos uma missão, né? Jesus, quando termina a sua missão aqui, ele atribui aos seus discípulos uma tarefa, uma missão, né? Ele falou para eles irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a partir do momento que nós temos um encontro com Cristo, nós também recebemos uma missão, né? Nós recebemos uma missão de vida, um trabalho dado pelo Senhor, e nós precisamos servir a Deus. Amém? É interessante que lá em João, capítulo 13, do versículo 13 ao 15, né? Jesus está reunido ali com seus discípulos, né? Para poder participar de uma ceia, né? Eles estão num lugar reservado, e o versículo 13 ao 15 de João 13 vai dizer assim: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Ali naquela época, naquela cultura, né? Não era igual hoje, né? A gente tem carro para se locomover, a maioria das ruas são pavimentadas. Ali naquela região da Palestina, eles caminhavam com as suas sandálias e eles sujavam seus pés, e quando eles iam cear, eles tinham esse cerimonial, esse hábito de lavar os pés, e essa era uma atribuição do menor, do escravo, né? Era uma atribuição do escravo. O escravo
que tinha essa função de lavar os pés dos convidados, das pessoas que iam ali estar na mesa para poder participar da ceia. E Jesus está ali com os seus discípulos, né? Com os seus ali para poder participar da ceia, e não havia ali nenhum escravo, e os seus discípulos haviam tido uma discussão lá sobre quem seria o maior no reino. Então, em hipótese alguma, nenhum discípulo quis fazer esse papel de lavar os pés, porque eles estariam denunciando que eles eram menor, e eles não queriam ser o menor em hipótese alguma, eles queriam ser maior. E Jesus, o Mestre, o Senhor, o Deus encarnado, o Filho de Deus, que tem todo o poder, assim no céu como na terra, Jesus ali, de uma forma inusitada, né, quebra ali todo o protocolo, e Jesus pega uma toalha, uma bacia, e começa a lavar os pés deles. E quando ele chega em Pedro, Pedro se recusa, né? E aí Pedro fala, Senhor, Jesus falou, não, você precisa permitir que eu lave os seus pés, né? E aí Pedro fala, não lava somente o pé, mas lava tudo. E o Senhor, então, também lava ali o pé dos seus discípulos. Importante entender esse caráter de Jesus, de servo, né? Jesus veio para servir, e nós, como seus filhos, como seus servos, né, ele diz assim, olha, eu dei o exemplo, né, o versículo 15, para que vocês façam como eu fiz. Né? Então, servir a Deus faz parte da comunidade dos crentes. Né? Então, servir requer de nós atitudes. Né? Então, nós devemos ter atitudes de servo, né? E atitudes despretensiosas, né? Não devemos buscar ali a primazia, buscar os holofotes, mas nós devemos servir por causa da nossa essência, do nosso mestre que nos ensinou a servir. Aprenda a lição de que, se tiver que fazer o trabalho de um profeta, você não precisa de um cetro, mas de uma enxada. Bernardo Claraval disse essa palavra, disse essa reflexão. Aprenda a lição de que, se tiver que fazer o trabalho de um profeta, você não precisa de um cedro, mas de uma enxada. Ou seja, existe um equívoco muito grande, né? Que as pessoas acham que servir a Deus é somente cantar, pregar, ou estar em destaque, né? Ou está ali com cedro reinando. Né? E ele diz que muitas vezes o trabalho de um profeta vai precisar de uma enxada. Né? Então nós devemos estar muito sensíveis ao Espírito Santo, a Deus, porque nós devemos servir em todo momento nós vamos ter uma oportunidade para servir. E então, para servir a Deus requer atitude, nós precisamos de atitude. Né? Jesus teve atitude. Então, ali, talvez a comida estivesse esfriando da ceia, ninguém se prontifica a lavar os pés, era algo que precisava ser feito, que fazia parte daquela cultura, né? Era um cerimonial, um protocolo extremamente importante. Então, Jesus percebe que ali ninguém tem atitude, Jesus, então, tem atitude, Jesus fala assim, ó, eu sirvo, eu estou dando exemplo para vocês que vocês também devem servir, porque no reino de Deus é diferente. Quem serve é o maior, é aquele que serve que é o maior. E falando sobre serviço também, requer muita humildade. Né? Precisamos ser humildes. Né? Imagina, e Jesus falou, aprendam de mim que sou manso e humilde. Né? Jesus ali fazendo o serviço de um escravo, de um serviçal. Mas Jesus, em nenhum momento, Jesus ali perde a sua essência, né? A sua estima. Né? Jesus, em nenhum momento ali, fica deprimido pelo fato de servir. Né? Jesus falou para eles assim, ó, eu sou o Senhor e Mestre. Né? Jesus sabe quem ele é, Jesus não tem ali uma crise de identidade,
pelo fato de servir, né? Então nós precisamos servir. Então existe muita coisa para ser feita no reino de Deus, mas requer atitude, né, de servir. E nós devemos servir as pessoas, né? Servir as pessoas que estão do nosso lado, servir a nossa família, servir os nossos irmãos, servir a nossa comunidade, servir o nosso país, a nossa cidade, enfim, até onde Deus permitir, nós devemos ter esse coração de servo. E o serviço, nós não devemos escolher o serviço, né? Jesus ali não escolheu o serviço. Jesus era o mestre, o rabino, considerado por eles. Então Jesus ali tinha um papel importante de interpretação das Escrituras, do ensino, mas Jesus não fica preso somente ali o seu papel de ensinar, de discipular. Jesus dá ali um exemplo muito, muito grande de humildade, de iniciativa, né? Jesus proativo, vai e lava o pé daqueles discípulos. Então o nosso mestre nos ensina que nós não devemos escolher o que fazer. Não, isso não cabe, não é o meu dom, não é o meu chamado, né? Jesus poderia ter argumentado ali, não é o meu dom, não é o meu chamado fazer isso, mas Jesus ele viu ali uma necessidade, algo que precisava ser feito, e Jesus então humildemente se submete àquilo e faz aquele trabalho, e em nenhum momento Jesus se sente inferior, se sente desvalorizado. Jesus sabia muito bem que ele era, mas ele prontamente serviu e falou para eles, olha, façam igual, estou dando exemplo para vocês de como servir. Então, precisamos ter iniciativa, precisamos ter humildade também para poder servir. Outra coisa importante, que o serviço ele nos identifica, né, com Cristo, né? Então tem muitas pessoas que, de uma forma até hipócrita, né, eu sou servo de Deus, né? Como se isso colocasse ela numa posição assim de superioridade, né? Mas o que eu aprendo com a palavra de Deus é que eu preciso servir nas tarefas comuns do dia a dia, ser alguém prestativo, alguém útil, alguém ali que tem essa disponibilidade, essa disposição de servir. E o próprio Jesus fez uma oração, né? Pediu para que nós orássemos, para que Deus mandasse trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. São poucas pessoas que servem. São poucas pessoas que têm essa compreensão, esse entendimento, né? Eu acredito que se todos nós que estamos na igreja, que somos considerados evangélicos, se colocássemos as mãos no arado e trabalhássemos para que o reino de Deus viesse, para que o reino de Deus fosse estabelecido, para que todos estivessem comprometidos com a missão, com o ID de Jesus, nós já teríamos alcançado todo mundo, já tínhamos alcançado muitas pessoas teriam sido impactadas com o Evangelho. Mas são poucas pessoas que servem, são poucas pessoas que têm esse desejo de servir a Deus, que têm esse desejo de colocar as mãos no arado, de evangelizar, de discipular, de fazer aquilo que precisa ser feito no reino de Deus. Então, que o Espírito Santo possa nos dar esse coração de servo, que o Espírito Santo possa nos dar esse espírito de voluntariado, de ser proativo, porque muitas pessoas veem as necessidades, né? Muitas pessoas olham as necessidades e elas ficam ali, ninguém faz nada, e a verdade é que Deus está dando para ela uma oportunidade de servir, de trabalhar, mas poucas pessoas querem se envolver no trabalho. Então, a melhor coisa que tem no reino de Deus é servir. A melhor coisa que tem no reino de Deus é colocar as mãos no arado e ser alguém produtivo, alguém útil nas mãos de Jesus. Amém?
Então, ser cristão é ser servo, né? Eu não me lembro agora, mas está registrado nos evangelhos. Uma hora Jesus vai chegar assim para um grupo de pessoas e falar assim: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive frio e não me aqueceste, estive doente e não foste me visitar, estive preso, né, e você também não foi me ver. E aí a pergunta é: mas quando é, Senhor, que... obrigado ali, Mateus capítulo 25, versículo 35, né? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos um enfermo ou preso e fomos te visitar? Aí Mateus 25, 40 vai dizer: o rei responderá: digo a vocês, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, o texto vai diferenciar ali o justo do ímpio, né? Aqueles que não fizeram absolutamente nada, que não colocaram a mão no arado, não herdarão o reino, mas aqueles que fizeram alguma coisa pelos necessitados, pelos irmãos, esses vão receber do Senhor a recompensa e o galardão. Ou seja, o texto vai mostrar as necessidades, né? A necessidade de trabalho, a necessidade urgente, né? A necessidade que as pessoas têm. E aí Jesus vai colocar isso, né? Então Jesus vai responder: digo a verdade, o que vocês fizeram, o que vocês deixaram de fazer algum destes pequeninos, também me deixaram a mim. Estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Ou seja, quem serve vai perceber que existe muita necessidade. Existe fome, existe nudez, existe doenças, existe pessoas presas, existe injustiça. E quando nós, como servos de Deus, nos colocamos à disposição do Espírito Santo, nós vamos ter iniciativas, nós vamos ter atitudes, vamos servir essas pessoas, e aí no dia da prestação de contas, no dia do juízo final, o Senhor Jesus vai falar para a gente: olha, obrigado, né? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Então, para você gravar aí, para depois você refletir, os versículos que nós lemos está em Mateus 25, do versículo 31 até o 46. Então, aqui está falando de serviço. Amém? Então, a gente não vai chegar no dia do juízo final e falar: Senhor, eu ia em todo culto, eu cantava, eu orava, mas nós devemos cultuar, devemos ir na igreja, devemos orar, devemos fazer as coisas, mas nós devemos também praticar o Evangelho. E praticar o Evangelho é servir. Devemos servir a Deus, amém? Devemos colocar as mãos no arado, devemos trabalhar para o Senhor, devemos servir as pessoas, devemos, assim como Jesus, né? Jesus não veio para servir, mas para ser servido. Então, que você, em nome de Jesus, reflita sobre isso. Você foi chamado, João vai dizer que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi Ele que nos escolheu para que nós fôssemos e dessemos fruto. Então, Deus nos escolheu para frutificar, Deus nos escolheu para servir, e sirva ao Senhor com alegria, sirva a Ele, porque
Isso traz significado para a nossa vida e isso também nos caracteriza como cristão. Um cristão é alguém que serve. Quero orar pela sua vida, para que o Espírito Santo te desperte. Deus te deu dons, Deus te deu talento, Deus te deu capacidade, e isso não é só para você, é para poder servir pessoas, é para abençoar pessoas. Deus te capacitou, Deus te ungiu, Deus te chamou para que você produza fruto, né? E é interessante que o fruto, a árvore não come do seu próprio fruto, né? Mas alguém que desfruta do fruto da árvore, daquilo que a árvore produziu. Então, que nós possamos produzir coisas que vão alimentar e abençoar pessoas. Eu quero orar, pedir para que o Espírito Santo te agora, de alguma forma, te incomode e te leve a entender que você foi chamado para servir e que você tem dom, você tem um talento, você tem algo que Deus te entregou na tua mão e que você não deve enterrar esse talento, esse dom, mas você deve produzir, você deve servir ao Senhor com aquilo que Ele te deu, com aquilo que Ele te capacitou. Oremos em nome de Jesus. Senhor, fomos chamados para te servir, Senhor. Somos servos do Senhor. Que essa reflexão possa nos levar à ação, à atitude, Senhor. Há tantas necessidades no reino, há tantas coisas para se fazer. E incomoda, Pai, aqueles que estão nos ouvindo, pessoas que foram chamadas, que têm dons, que têm talentos, Pai amado, e que possam colocar todo o seu potencial ao serviço do reino do Senhor, possam, ó Deus, ser útil, possam ser um vaso nas tuas mãos, Pai amado, um instrumento do Senhor para poder alcançar pessoas, para abençoar pessoas. Nós fomos chamados para servir, Senhor, nós fomos vocacionados para isso, e o Senhor nos deu exemplo, Pai, no tempo que o Senhor esteve aqui, o Senhor trabalhou arduamente, servindo pessoas, curando os enfermos, ministrando, consolando, confortando, ensinando, Pai amado. Que possamos ter essa mesma atitude de Cristo, Pai, uma vida de serviço, uma vida consagrada a Ti, Pai amado, que possamos usar todo o nosso talento, tudo aquilo que o Senhor nos deu para poder Te servir, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor agora incomode cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, cada internauta, cada pessoa que esteja conectada conosco, Pai, e que possam se colocar à disposição do Senhor, assim como Isaías orou, e ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que cada um de nós tenhamos essa disposição, essa disponibilidade e essa vontade, Pai, de Te servir, de fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Então, sirva ao Senhor, busque a Ele, Ele vai te dar a direção, vai te dar a graça para que você seja um servo de valor, alguém útil no seu reino. Então, fica conectado conosco, compartilhe aí o nosso episódio e vamos juntos servir ao Senhor. Um forte abraço, fica na paz. Olá, você que nos acompanha, que está participando desse programa, você internauta, você irmão, nós agora vamos contribuir, nós vamos agora participar desse privilégio de poder contribuir, de manter a obra de Deus, de fazer a obra de Deus através das nossas contribuições. É importante entendermos o conceito bíblico, a doutrina bíblica, o princípio bíblico de contribuição. O apóstolo Paulo diz que o nosso culto deve ser racional. Então, tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus, nós precisamos ter consciência do que estamos fazendo. E o nosso propósito é que
além de você abençoar a obra de Deus, manter a obra de Deus, fazer com que a obra de Deus se expanda através da sua contribuição, nosso maior desejo é que você também seja abençoado, porque a palavra de Deus tem várias promessas para aqueles que contribuem. A generosidade é uma marca do cristão. E eu quero refletir com vocês um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. O texto diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nós temos aqui uma promessa e um chamado para a gente honra a Deus não somente de uma forma abstrata, mas nós honramos a Deus também de uma forma efetiva, né? O nosso dinheiro, o nosso salário, aquilo que nós suamos para ganhar, nós honramos a Deus contribuindo e dando prioridade ao reino de Deus, porque aqui ele fala de primícia, né? Ou seja, quando nós recebemos o nosso recurso, nós dedicamos a Deus, nós honramos a Deus e nós dizemos com a nossa atitude de contribuição, graças a Deus por esse recurso, porque ele veio da mão de Deus, é Deus que supre as nossas necessidades, é Deus que nos dá talento e capacidade para trabalhar, é Deus que nos ajuda no nosso trabalho, é Ele que abre portas. Então nós precisamos entender esse conceito, esse princípio e honrar a Deus com a nossa contribuição, com a nossa oferta. É importante nós entendermos isso para fazermos corretamente, porque muitas pessoas contribuem e não são abençoadas porque elas fazem com a motivação errada, fazem não entendendo o princípio bíblico de contribuição. Então nós precisamos entender isso e fazer com alegria, com generosidade e com gratidão. Ok? Então que você possa agora participar desse momento importante do reino de Deus. Vai aparecer aí na sua tela as nossas contas, né, para você fazer via Pix, via internet, a sua contribuição. Não deixe de participar, faça um voto com Deus, se comprometa com o reino de Deus através da sua contribuição. E eu tenho certeza que se você entender esse princípio de honra, de gratidão e generosidade, o Senhor vai abençoar a sua vida ricamente. Eu quero agora orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades e abrir portas em nome de Jesus. Oremos agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção para aqueles que entenderam esse princípio bíblico da contribuição. Que eles possam honrar o Senhor com alegria, com generosidade e serem participantes, Senhor, desse momento tão importante do teu reino. Esse momento que nos ajuda a manter a obra e a expandir a obra. Que os teus servos sejam abençoados, que o Senhor venha suprir todas as necessidades. Pois a tua palavra diz lá em Mateus 6,33, se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, eu invoco a tua bênção, a tua graça sobre os teus filhos, que haja um desprendimento, que haja generosidade, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, e que a igreja seja abençoada, as famílias sejam abençoadas, e o teu reino cresça, e o teu nome seja glorificado pela vida do teu povo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Foram tantas lutas, tanto choro, tanta dor, até alcançarmos as promessas do Senhor. Vidas transformadas pelo amor do nosso Deus, curas e milagres entre nós. E hoje, como corpo e família do Senhor, vivendo lado a lado, compromisso de amor,
Pedimos que tua graça esteja sempre sobre nós, pois dependemos sempre do Senhor. Manda aqui, Senhor, a tua unção e o teu poder. Manda aqui, Senhor, pois eu quero receber. Manda aqui, Senhor, e pra sempre te buscar, te servir. Muito bom ter a sua participação aqui conosco no programa Conectados com a Palavra. Eu quero te convidar a estar conosco na próxima semana, nos próximos episódios dessa série que nós estaremos aqui falando sobre valores, né? Muito bom, grato pela sua participação. Convide seus amigos e parentes para poder participar, reúna sua família e use os temas que nós estaremos falando aqui para poder conversar, para poder refletir. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Nós aqui do programa Conectados com a Palavra temos um compromisso com as Escrituras, temos um compromisso com a Palavra de Deus e nós queremos ser aqui arautos, né, do Senhor Jesus para poder transmitir com fidelidade a sua palavra, pois ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? E ela é muito proveitosa para a nossa vida, para a nossa família. Então eu quero te convidar a participar. Não esqueça, coloca aí na sua agenda, coloque aí no seu tablet, no seu celular, um aviso para você estar conectados conosco. Eu tenho certeza que teremos aí uma grande jornada, uma jornada abençoada, e eu tenho convicção que nós sairemos diferente depois de participar desse programa, porque nós estaremos aqui falando das Escrituras e dos valores importantes para nos manter de pé, valores que são importantes para nós seguirmos Jesus e sermos sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e vamos voltar à palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus para que a gente possa viver uma vida próspera e abençoada. Muito obrigado, Deus abençoe.